professora Dona Guimarães, muito boa tarde. É uma honra ter você aqui no município de Búzios, né, no meu lugar preferido no universo. Quer dizer, ainda tem muitos mais lugares para conhecer, mas por enquanto é Búzios. Vamos falar um pouquinho sobre o estudo técnico preliminar e as estratégias de planejamento. Bom, discorra sobre a sensação de estar aqui nesse lugar maravilhoso e incrível, e a gente vai fazer uns videozinhos aí para mostrar para vocês o lugar, né? Boa tarde. Fala um pouquinho sobre essa sensação de estar aqui, sobre o convite aí de frente com o Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir, especialmente no quadro de bioterapia, que sempre terá esse quadro de bioterapia no nosso podcast. E aí, meu querido? Fabi, primeiramente, uma honra mais uma vez poder participar de mais um episódio do De Frente com o Fabi. Esse podcast realmente faz toda a diferença. Estamos em Búzios, esse lugar maravilhoso, uma energia mágica, lugar que a gente ama, né? Daqui a pouco a gente está indo para a praia, né? Vamos falar um pouquinho do ETP, né? Eu costumo dizer o seguinte: o que a gente encontra hoje na prática para os órgãos e entidades da administração pública implementarem suas contratações com base na nova lei de licitações, que é a 14133, o que a gente vê é que, ainda que a nova lei de licitações ela traga ênfase ao planejamento da contratação que deve ser realizado na fase preparatória, uma grande resistência para a elaboração do estudo técnico preliminar. Em geral, as pessoas, em vez de se preocuparem em fazer um bom ETP, elas estão buscando se livrar do ETP. A justificativa é uma boa justificativa para não elaborar o estudo técnico preliminar. Quando, no meu ponto de vista, a mente do gestor público deveria estar pensando o seguinte: como que eu faço um bom estudo técnico preliminar para realmente tornar a minha contratação pública mais eficiente? Então, assim, eu acho que essa mudança de mentalidade é que precisa tomar conta da nossa administração pública, né? E nisso, o processo de capacitação é fundamental. A capacitação em relação à nova lei de licitações e principalmente em relação à elaboração dos artefatos de planejamento. E quando a gente fala de artefatos de planejamento, a gente está falando de quê? Estudo técnico preliminar, a utilização de uma ferramenta de análise de riscos, a elaboração do termo de referência. E aí eu já concluo o seguinte: para eu ter um bom termo de referência, nada melhor do que fazer um estudo técnico preliminar aprofundado e fazer uma boa análise de riscos, porque esses dois artefatos de planejamento que são feitos anteriormente ao termo de referência trarão mais consistência ao termo de referência, que nós sabemos que é um instrumento caracterizador do objeto e das condições de seleção de fornecedor e também das condições de contratação. Então, se a gente faz um bom planejamento, se a gente elabora com dedicação, com empenho, esses artefatos de planejamento, muito provavelmente a gente vai fazer uma licitação que será melhor conduzida. E a partir dali, a ideia é que a gente contrate uma boa empresa para estabelecer uma relação de parceria entre a administração pública e aquela empresa que vai entregar o objeto para atender à necessidade da administração. Então, Edu, mediante tudo que você falou aí, você acha que uma grande estratégia para a elaboração do ETP e também para a fase, né, preparatória de planejamento ali das nossas contratações públicas seria, então, um alinhamento ali da cultura organizacional, da cultura da administração pública, uma desconstrução cultural, seria uma estratégia de planejamento hoje? Sim. Quando a gente trata de planejamento, o que a gente mais escuta o pessoal falar? Aqui no Brasil nós não temos estrutura de planejamento, nós não estamos acostumados a planejar. Gente, isso é muito fácil, isso é uma fuga. Então, é uma justificativa. Uma justificativa. É uma resistência justificada. Eu não planejo porque eu estou no Brasil e a gente não está acostumado a planejar. Não, a gente tem que pensar diferente. Então a gente precisa, de fato, de uma mudança cultural. A gente precisa de uma transformação para que as pessoas entendam que é muito fácil, isso é zona de conforto, né? Eu não planejo. Não, peraí, vamos planejar. Vamos nos dedicar. A gente precisa de capacitação para saber como fazer, mas também precisa de mudança cultural para dar o primeiro passo.
que é fazer, né? Fazer os artefatos de planejamento. Então você está certíssima. A mudança de cultura nesse momento é muito importante. Essa estratégia que precisa ser criada, saindo daquela cultura de eu não planejo, eu não preciso planejar, para eu preciso planejar para melhorar as nossas contratações públicas. Eu vejo que essa estratégia de desconstrução cultural, ela pode ser iniciada, né, e realmente efetivada e obter eficácia, né, êxito, por meio da capacitação. Você vê essa possibilidade também? Total. Se os órgãos públicos se empenharem, né, em contratar capacitações, em ofertar qualificação dos seus servidores, você acha possível essa desconstrução cultural? Sim, não é uma coisa rápida, não é imediata, mas sim, a capacitação ela é fundamental para que a gente possa implementar essa mudança de cultura e, de fato, os gestores públicos poderem fazer os artefatos de planejamento da forma como está previsto na nova lei. E a ideia é, se a gente amadurece, se a gente consegue de fato melhorar esse planejamento, eu não tenho dúvidas de que em breve nós teremos contratações públicas mais eficientes. Mas um outro ponto vem aí. A alta administração precisa também ser sensibilizada acerca da necessidade de investir em capacitação dos seus gestores públicos. Afinal de contas, a lei traz a governança das contratações como uma responsabilidade da alta administração. Uma gestão de competência. Exato. Né? E dentro da governança vem a gestão por competências. Então é fundamental que a alta administração também seja sensibilizada no sentido de investir na capacitação dos seus servidores e ou empregados públicos. E, gente, vamos lá, estou gostando desse podcast aqui sem roteiro nenhum, né? Estou gostando muito dele. Edu, você iniciou a sua explanação falando sobre o Brasil, porque aqui no Brasil, e você coloca o planejamento assim, aqui no Brasil o planejamento está resistente, aqui no Brasil os servidores não sei o quê. Penso que você pode ter contextualizado dessa forma, porque fora do Brasil existe um foco efetivo na fase preparatória, na fase do planejamento. É isso? E se sim, discorre sobre, o que você pensa sobre isso? Tá. Planejamento é sempre difícil, né? Não é que é só o Brasil que não faz planejamento. Existe uma forte resistência em relação ao planejamento. Eu, com base nessa alguma experiência com alguns congressos ali que a gente acaba participando até fora do Brasil, a gente consegue perceber que também há resistência em relação ao planejamento. Mas eu consigo ver, com experiência trocada com alguns países, alguns colegas que trabalham em Chile, Peru, Argentina, que lá já houve, nesses lugares, já houve uma certa virada de chave em relação à importância do planejamento. Não é que seja as mil maravilhas, mas já houve uma virada de chave. Então, eu vou dar como exemplo, os colegas do Peru, que já fazem um plano de contratações para 3 anos. Hoje a gente está sofrendo aqui no Brasil para falar do plano de contratações anual. Aí todo mundo fala, não, peraí, você está falando de um país pequenininho, a gente está falando do Brasil. Tudo bem, mas a gente tem que dar os passos no sentido de planejar melhor. Então, o plano de contratações anual é outro instrumento de governança fundamental para a melhoria dos nossos processos de contratação, mas que a gente encontra uma grande resistência da administração pública. E a lei, como ela coloca lá, o poderão elaborar o plano de contratações anual, já tem muita gente, não, é poderão, então eu não vou fazer não, porque a lei diz que pode. Mas, gente, se eu preciso implementar a governança das contratações, considerando que o plano de contratações anual talvez seja um dos principais instrumentos de governança, eu diria para vocês que é fundamental para todos os entes federativos elaborarem seus planos de contratações anual, regulamentarem e elaborarem os seus planos de contratações anual. Eu vejo nos nossos consultorias que o pessoal está com muita dúvida aí na elaboração realmente do plano de contratação anual, porque não está convergindo ali com o orçamento anual, porque as pessoas realmente não sabem como implementar. Então, eu acho que além da resistência, além de toda a cultura da administração, realmente tem uma falta do saber mesmo, do conhecimento, e isso é assustador, né? O
que você acha disso? Sim, sim. A gente, além da resistência, né, como eu falei aqui, tem uma grande falta de conhecimento. Né? Então veja só, o pessoal costuma dizer que nós brasileiros não estamos acostumados a planejar. Aí vem a nova lei de licitações que nos traz a ênfase na governança e no planejamento. Dentro dessa ênfase, me apresenta a lei um novo instrumento de governança chamado Plano de Contratações Anual. Só que a lei coloca lá a palavra poderá ou poderão, né? Dando a ideia de que é uma faculdade, eu posso escolher se eu vou ou não utilizar esse instrumento de governança. Mas vamos parar para pensar o seguinte: a lei me dá uma possibilidade, me entrega um instrumento de governança. Poxa, se eu quero melhorar as minhas contratações e a lei me entrega um instrumento de governança, por que eu vou deixar de utilizar esse instrumento? Então eu vou utilizar esse instrumento. Mas aí vem as dificuldades. E quais são as dificuldades? Eu tenho que conhecer o que é um plano de contratações anual. Como fazer? Que e aí, como a lei não aprofunda, vem a falta de conhecimento, vem a resistência. Eu preciso ter um bom regulamento no meu ente federativo para dizer o que é o plano de contratações anual, como ele deve ser feito, quem vai fazer, quais são os prazos, o que eu tenho que colocar no plano de contratações anual, onde eu vou publicar o plano de contratações anual. E a partir do momento que eu tenho um bom regulamento consistente para elaborar esse instrumento de governança, vejam só, eu em determinado exercício vou levantar as minhas demandas de contratação, vou consolidá-las nesse plano, vou publicar esse plano, inclusive esse plano será utilizado para subsidiar a minha proposta de lei orçamentária anual, e quando entrar no exercício seguinte, nós vamos executar esse plano. E a ideia é que eu abra para cada necessidade prevista no plano, que eu abra em tempo hábil o respectivo processo administrativo de contratação. Para quê? Para que eu consiga concluir da melhor forma possível aquela contratação, de forma a evitar desabastecimento e descontinuidade de serviço público. Então, Edu, uma outra estratégia, né, para o nosso planejamento, inclusive para a elaboração do nosso estudo técnico preliminar, seria, sim, um plano de contratação anual efetivo, eficaz, eficiente, desenvolvido pela administração pública em qualquer ente federativo. Exato, exato. Então, gente, é isso, né? Amor da minha vida. Estamos aqui no município de Búzios, um lugar que a gente ama. E Eduardo Guimarães aprendeu a ver essa cidade pelos meus olhos e gostou mais ainda, né, Edu? Espero que daqui a pouco vocês tenham muito mais conteúdo daqui dessa cidade, né? Com várias dicas aí estratégicas para a gente conseguir efetivamente realizar as nossas contratações públicas do Brasil, né, Edu? Perfeito. E agora, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui assistindo mais uma vez o episódio de Frente com Fabi, mas agora a gente vai beber um vinho na beira da praia e vamos curtir esse final de semana maravilhoso. Tchau, tchau. Um beijo, galera. Fica com Deus.